do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração esta semana, e eu sei que o Senhor tem um propósito sobre todas as coisas. Ele tem um propósito específico, não é? Mas, particularmente nesse dia, eu ouvi um testemunho que a gente fica trabalhando, lendo, estudando, orando, adorando, e nos períodos em que a gente fica tendo este tempo com Deus, o Senhor fala de diversas formas e de diversas maneiras. E esse texto que eu vou ler aqui, não é a mensagem, mas eu quero ler este texto com os irmãos. É um texto que diz respeito ao tempo de Deus, ao trabalhar de Deus. Salmos 126, capítulo 126, capítulos 5 e 6. Os irmãos que quiserem acompanhar, diz assim a palavra do Senhor: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Eu estava ouvindo um testemunho, e o pastor estava falando sobre este texto, e ele disse que existe uma linha, e você só volta com alegria, com cânticos, com os molhos, depois que você lança a semente com choro, com angústia, com lágrimas, não é? Enquanto você não passar pelo processo que Deus tem para cada um de nós, e quando nós recebemos a palavra de Deus e aceitamos a Jesus no nosso coração, nós automaticamente assumimos um compromisso de levar a palavra, a boa semente, não é isso? E este texto está dizendo isso, que aqueles que semeiam com lágrimas, eles vão colher com alegria, não é? Aqueles que lançam a semente chorando, eles vão voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É maravilhoso pensar que Deus, Ele é perfeito na sua forma de trabalhar. Normalmente a gente não entende muito este processo, não é? E o louvor que foi cantado agora há pouco, não é? Onde Abacuque fala assim: ainda que a semente, né, não produza, ainda que nos currais não haja gado, ainda que a parreira não produza uva, ainda que falte tudo, mesmo assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não é muito difícil a gente celebrar, se alegrar nos momentos de euforia, nos momentos de colheitas, nos momentos de abundância. Mas existe um tempo antes do tempo da alegria. E o tempo anterior ao tempo da alegria é o tempo do choro, da angústia, da tristeza, não é? E muitas vezes a gente não entende esse processo, e a gente então fica decepcionado, e muitos viram as costas para Deus, achando que a culpa está em Deus, não é? Mas nós devemos fazer assim como Abacuque fez. E ele então soou esta palavra como esse texto do salmista no Salmo que nós acabamos de ler, 126, não é?
onde ele disse que aquele que lança semente, chorando, com tristeza, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então esse pastor dizia que há uma linha para você festejar, se alegrar. Você precisa passar essa linha. Você tem que mudar a configuração. Você tem que passar pelo processo que é necessário passar. Mas Deus trabalha individualmente com cada um de nós, de forma específica. E nós precisamos de estar atentos, porque muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, e por causa disso nós nos frustramos. Porque apesar de estarmos levando a preciosa semente, nós ainda não estamos festejando, e muitas vezes, porque nós não estamos festejando, nós achamos que Deus não está agindo. Nós ficamos buscando culpados, os porquês, não é? E isso, infelizmente, irmãos, acontece com todos nós. Mas não tenham dúvida que quando nós lançamos a semente, há um processo, e dentro deste processo, nós precisamos respeitar o tempo, porque é justamente o tempo que faz com que o processo aconteça, não é? E eu quero falar nesta noite sobre o processo do crescimento espiritual. Quero pensar com os irmãos sobre esta temática, e eu coloquei aqui como título, as 5 fases da vida cristã, não é? Da mesma forma como acontece na nossa vida natural, física, não é? Acontece também na vida espiritual. A nossa vida cristã começa a partir do momento que a gente recebe Jesus no nosso coração. No momento em que Jesus entra no nosso coração, inicia-se um processo de crescimento, não é? Então, há fases. E eu creio que enquanto estivermos meditando na palavra do Senhor, nós estaremos considerando dentro dessas fases os lugares onde nós passamos, os lugares em que nós estamos, os lugares onde nós queremos alcançar. O texto, então, para nós lermos, está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Diz assim, Paulo falando aos irmãos, aos coríntios: quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Amém? Glória a Deus. Então Paulo está dizendo que há um tempo, há um processo, e para que a gente entenda as circunstâncias da nossa vida, como nós estamos nos movendo, é bom a gente entender o processo de Deus na vida cristã. É claro, irmãos, que muitos irmãos, eles têm um amadurecimento rápido. E na vida física natural, também acontece situações em que as pessoas têm amadurecimento rápido. E normalmente, as pessoas que têm amadurecimento rápido, essas pessoas, elas estão sempre próximas a pessoas maduras. Gosta de conversar com pessoas maduras, não é? Normalmente, crianças que gostam de conversar com adultos têm a tendência de ser maduros, né, também. Porque ele amadurece rapidamente, ele capta, não é, os ensinamentos das pessoas maduras e, consequentemente, ele também vai ter um amadurecimento mais rápido, não é? Já tem outros que crescem, não é?
se desenvolvem, mas não amadurecem, não é? Tem quantas pessoas que a gente olha e fala assim, será que essa pessoa não vai amadurecer? Né? Não sei se já aconteceu com vocês, obrigado, irmão. Não é? Tem muita gente que parece que não cresce, né? Parece que não desenvolve, e isso tem muito a ver com a natureza da pessoa, tem muito a ver com o propósito de Deus para a pessoa, tem muito a ver com a expectativa da pessoa, né, com as buscas que a pessoa tem na vida. Então, há muitas coisas que estão envolvidas nessa questão de amadurecimento. E eu quero pensar, então, dentro dessas 5 fases da vida cristã, eu quero pensar em algumas coisas e dentro da palavra de Deus entender este processo. Na introdução aqui, eu quero só ler a introdução. Diz assim: o desenvolvimento da vida humana tem vida uterina ou intrauterina, tem a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta e a velhice, não é? Então, como eu já sou adulto, eu já estou caminhando para a última fase, né? Já estamos lá. Alguns de nós já estamos, né, passando da velhice, já chegando na fase adulta, já chegando na velhice, né? Então, quando a gente passa dos 50, a gente já começa a ir para outra fase, que é uma fase mais da velhice mesmo, né? Em cada fase da vida, temos características próprias. O modo de ser, o modo de pensar, de sentir, de falar, de agir. E em cada fase, temos vivências, experiências, aprendizados, relacionamentos e atividades próprias. Amém? Então, eu li essa introdução porque essa introdução fala bem, especifica bem essa questão da dinâmica, da maturização, ou da maturidade, né? Da maneira como a gente amadurece. E nós vamos, então, pensar nessas 5 fases do amadurecimento. Primeira fase é a fase do nascimento. Mas na vida cristã, acontece um novo nascimento. Não acontece simplesmente um nascimento, mas acontece um novo nascimento. Quando Jesus estava conversando com aquele homem entendido, né, da Bíblia, ele fala assim: me admira você não entender isso. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Para quem Jesus falou isso mesmo? Quem? Opa! Então, há uma necessidade de nascer de novo. É possível alguém que nasceu de novo ter que nascer novamente? Eu acredito, irmãos, que nós precisamos nascer de novo todos os dias. Todos os dias é um desafio. Eu preciso renovar a aliança com Deus o tempo todo. Então, nascer novamente é estar continuamente buscando a Deus e buscando o crescimento em Deus. É claro que existem as fases e a gente não pode ficar só na primeira fase. Então, uma vez que nós nascemos, é necessário que a gente se desenvolva. Lá em João capítulo 3, versículo 5, Jesus escreve assim, Jesus diz assim: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, para ver o reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus, é necessário primeiramente nascer de novo. Não tem outra forma, é necessário nascer de novo. Por quê, pastor? Porque nascimento fala de identidade.
E para entrar lá no céu, é necessário ter identidade. Então, uma pessoa que não tem identidade com Deus, não vai entrar no céu. E para ele ter identidade, a identidade de Deus, ele precisa nascer em Deus. E por isso ele precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. Então, nascer de novo é o primeiro momento, é a primeira fase para entrar nesse projeto da vida cristã. No versículo 7 desse mesmo capítulo de João, diz assim: não te surpreendas pelo fato de eu ter dito, devíeis nascer de novo. Jesus faz aqui um questionamento. Você não se surpreende, ou não está surpreso de eu ter dito para você que você precisa nascer de novo? Ou seja, há uma necessidade de nascimento, e nascimento fala de identidade. Então, para que eu tenha a vida de Deus em mim, e eu estar em Deus, é necessário o nascimento, ou o novo nascimento. Deus, ele dá a vida espiritual para aquelas pessoas que buscam a vida espiritual. Tem muita gente que quer ser espiritual. Tem muita gente que aparenta ser espiritual. Mas é necessário trabalhar isso. A vida espiritual não é algo assim como um déjà vu. Entendeu? Alguma coisa que a pessoa imagina. Não. A vida espiritual fala de relacionamento. E relacionamento custa. Tem que desenvolver. Às vezes é preciso abrir mão de situações confortáveis para ter o relacionamento. Então, por exemplo, alguém que gosta de conversar com Deus na madrugada, ele não tem problema de levantar na madrugada para orar. Mas alguém que não gosta ou não tem o hábito de levantar na madrugada para orar, ele vai ter dificuldade, porque ele não tem o hábito. E aí então ele vai ter que lutar contra aquela situação, para que ele tenha um tempo com Deus. Mas pastor, é só de madrugada que se pode orar? Não, não é isso. É qualquer momento. Jesus estava sempre em oração. Mas quando a gente olha para os tempos que Jesus tirava para a oração, geralmente era à noite. Geralmente ele passava a noite em oração. Geralmente ele se retirava à noite para orar. Então, nós entendemos que há um mistério nesta dinâmica da oração noturna, né? Então, há uma pesquisa de que os grandes homens da história cristã, os homens dos avivamentos, eles oravam. O tempo de oração deles era das 4 horas em diante, ou das 3 horas em diante, não é? Então, os grandes homens que fizeram a obra de Deus de uma forma extraordinária e marcaram a história cristã no mundo, eles tinham o hábito de orar na madrugada. Então isso diz para nós alguma coisa. Se Jesus orava na madrugada, se os homens que fizeram coisas extraordinárias na história cristã oravam na madrugada, então há um mistério, há um segredo na oração da madrugada. E se você, irmão, tem perdido o sono na madrugada, procura orar. Vai para a oração. Começa a orar. Você vai ver que o sono vai vir. Mas quando o sono vir, você continua orando. Fica na presença de Deus. Esteja lá buscando a Ele. Mas está cansado, pastor, mas continua. É aí que está o segredo. Não é? É aí que está o segredo. Quando a gente persevera, mesmo na dor, mesmo no momento da dificuldade, a gente continua na oração. Então, o Senhor começa a trabalhar na vida da gente e começa a mudar a história da gente. Então, é importante estar crescendo, e o nascimento depende de uma vida de crescimento.
Então Deus dá a vida espiritual para aquelas pessoas que buscam esse crescimento espiritual. Olha só o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Olha só. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz assim: fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e é operosa por toda a eternidade. Então, essa regeneração, ela tem a ver com o novo nascimento. Essa regeneração é quando a pessoa é gerada novamente, não é? O texto, acredito que está próximo do que eu falei, né? Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas de imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, essa geração aconteceu no momento do novo nascimento. Quando eu nasci de novo, eu fui gerado novamente. Então eu fui regenerado, porque eu nasci. Então eu preciso ser regenerado continuamente. Eu tenho que buscar a regeneração continuamente, porque a velha natureza, ela quer se impor. O velho homem quer colocar a natureza antiga ali e envolver você na natureza antiga. Mas é necessário você continuar firme, buscando a regeneração. E você vai ser gerado a todo momento, a todo instante, porque o Espírito Santo vai trabalhando em nós, para trazer em nós um nascimento para um crescimento espontâneo, mas um crescimento natural. Toda vez, irmãos, que as pessoas crescem muito rápida, ela cresce por causa de algum problema. Toda vez que a pessoa não cresce, também não cresce por causa de algum problema. Naturalmente, ela tem uma sequência natural de desenvolvimento, não é? Então, o crescimento muito rápido é problemático, e o não crescimento também é problemático. Então, de alguma forma, existe alguma questão genética que está desajustada, e que precisa ser ajustada. Então, depois que a pessoa nasce, ela começa a aprender. Ela começa a aprender. Eu ouvi um dia desse, um especialista, não sei se é verdade ou não, ele estava dizendo que a criança, ela não tem malícia. Ela tem hábitos, mas não tem malícia. Segundo esse especialista, a malícia acontece a partir dos 12 ou 13 anos de idade. Provavelmente por causa da internet e de tudo o que está acontecendo no mundo hoje, né, a malícia está sendo desenvolvida com menos idade, não é? Mas tem muitas mães, e ele estava dizendo isso, tem muitas mães que justificam não dormir com os filhos nos primeiros meses de nascimento, para que o filho não fique malicioso, tentando ganhar vantagem em estar dormindo perto dela. E aí então, esse especialista estava dizendo que não, que a criança, ele tem que deitar junto com a mãe, ele tem que crescer junto com a mãe, ele tem que ter um relacionamento próximo, porque essa proximidade gera afinidade. Entenderam? Então é necessário estar junto. Não é possível nós desenvolvermos uma vida espiritual se nós não tivermos intimidade com Deus. E a intimidade com Deus fala de proximidade. Tem que estar perto, não tem jeito, não tem outro caminho. Não é possível uma pessoa ter maturidade cristã sem ter relacionamento com Deus. Então a aprendizagem é muito importante no processo. Lá em Oséias 6, na parte A do versículo 3, está escrito assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Tem muitas pessoas que, por conhecerem a palavra de Deus, acham que já está o suficiente, já está de bom tamanho. Elas não prosseguem em conhecer a Deus, porque não existe limites, irmãos, em conhecer a Deus. Não existe limites.
Nós podemos e devemos conhecer a Deus continuamente e buscar o conhecimento de Deus. Então, Oséias, ou o profeta Oséias, está nesta palavra nos estimulando a conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Só aprende aquela pessoa que se dedica, que se aplica, não é? E aí, eu quero ler o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Então, veja que Pedro, aquele Pedro sanguíneo, não é? Aquele Pedro estourado, aquele Pedro que brigava por tudo, não é? Aquele Pedro que cortou a orelha do Malco e Jesus teve que colar ela de volta. Aquele Pedro que falou: o senhor não vai para a cruz, nós vamos defender o senhor. E Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Esse Pedro mesmo, ele está dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro tinha crescido. Pedro tinha passado pela experiência do amadurecimento. Quando ele escreveu este texto, ele tinha um desenvolvimento espiritual, ele tinha um amadurecimento espiritual. Agora não era mais aquele Pedro que a poucas conversas já puxava a espada, não é? Ele respondia sem pensar. Não, agora esse Pedro é um Pedro que busca conhecer a Deus. Ele viveu com Jesus, ele conviveu com Jesus, ele ouviu Jesus, viu as maiores, as experiências mais extraordinárias das curas, milagres e ministérios. O ministério de Jesus foi acompanhado por Pedro de perto. No entanto, ele disse assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dando um conselho, ele está dizendo: vamos crescer, vamos continuar aprendendo. Nós só vamos crescer se nós aprendermos. É necessário aprender para crescer. Se crescer sem aprender, a pessoa fica com problema, fica com deficiência, não é verdade? Quantas pessoas a gente vê, né? Tem tamanho, mas não tem sabedoria, né? Não tem conhecimento, porque também não trabalha o conhecimento. Mas na terceira fase, que é a fase da intimidade espiritual. Nós vimos aqui a fase do nascimento, diga comigo, nascimento. Nós vimos aqui a fase do aprendizado, diga comigo, aprendizado. Agora, terceira fase é a fase da intimidade. Agora que você conhece, agora você tem que buscar ser íntimo. Olha que extraordinário. Há um processo, na vida cristã, há um processo. Nasceu, aprendeu, agora seja mais próximo, seja íntimo. Comece a ter um relacionamento de intimidade. E o texto que eu quero ler com vocês é um texto do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos a Deus. E o texto do versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias diz assim: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Irmãos, não é possível encontrar Deus se não tiver um coração aberto, se não tiver um desejo profundo em buscar a Deus, em achar Deus. É necessário a gente estar com o coração aberto, com desejo ardente no coração. E se a gente não tem esse desejo, nós temos que pedir para o Espírito Santo nos tornar ardente o nosso coração, arder o nosso coração para buscar a Deus, para nos aproximar de Deus, para ter intimidade com Deus, para ter relacionamento com Deus. É importante, irmãos, aqueles irmãos que não são batizados ainda com o Espírito Santo, têm que buscar o batismo no Espírito Santo. Aqueles que já são batizados, devem falar novas línguas. Ou seja, é necessário trabalhar, não pode parar.
porque se parar, nós temos a tendência a regredir, e o diabo trabalha dia e noite para nós regredirmos. Ele não quer que avancemos, ele não quer que nós prossigamos, ele quer que nós regredimos, e nós precisamos lutar contra isso. A nossa carne, irmãos, a nossa carne, ela gosta de coisa boa, ela gosta de conforto, ela gosta de dormir, ela gosta de distanciar da leitura, porque a leitura incomoda. Eu sei que muita gente gosta muito de ler, mas eu sei também que a leitura muitas vezes ela dá sono. A leitura muitas vezes ela é cansativa, não é? Mas é necessário entender que na intimidade com Deus é preciso buscar a Ele. E a maneira de buscar é vencer os obstáculos que estão nos travando. Não é? Tantos obstáculos. Se a gente perguntar, provavelmente todas as pessoas vão ter uma desculpa. Por que você não lê a Bíblia? É por causa disso, por causa disso. Mas por que você não lê? É por causa disso. Ou seja, cada um de nós temos uma justificativa para não ler. Não é? Mas nós temos que vencer os obstáculos que nos prendem. Se nós quisermos ser íntimos de Deus, nós temos necessariamente que conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, nós temos que nos aproximar de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está falando aqui através do profeta Jeremias. Tem que buscar de todo o coração. Irmãos, que gostoso é quando nós começamos a buscar a Deus e parece que existe uma chama que vai acendendo dentro do nosso coração e nós vamos buscando, e quanto mais nós buscamos, mais nós queremos buscar. E às vezes, irmãos, as adversidades, os problemas, as dores, elas vão se avolumando, e tudo aquilo acontece para nos arrefecer, para que a gente desista. Mas o segredo está justamente na perseverança. É necessário buscar de todo o coração. Não é buscar por buscar, não é buscar para dar relatório, não, é buscar para estar com Deus. Deus quer que a gente queira estar com Ele, é isso que Deus quer. Então não basta buscar, é necessário querer buscar. Eu quero buscar, é difícil? É, mas eu vou lutar, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Pode ser que um dia não dê certo, mas no outro dia eu não vai falhar, eu vou continuar. Então é necessário dar sequência, é importante dar sequência, irmãos. Tudo na vida é assim. Na segunda, ou na letra B desse tópico sobre a intimidade espiritual, há um texto no Salmo 25, 14, que fala sobre a intimidade. Somente a intimidade traz conhecimento. Não é possível conhecer alguém com quem a gente não tem intimidade. Alguém que a gente tem intimidade, irmãos, não existe reservas. Você não precisa medir o questionamento. Você já viu alguém que você pensa muitas vezes antes de fazer uma pergunta para ela, você não sabe qual vai ser a reação dela? Não é assim? Tem muitas pessoas que ela tem medo de fazer um questionamento, né? Infelizmente, até em relação aos pastores. Parece que os pastores são inacessíveis. As pessoas não têm liberdade de conversar, de arguir, de questionar, né? Como que o pastor vai reagir? Será que ele não vai me retalhar depois? Será que depois ele não vai tirar a minha oportunidade? Né? Infelizmente, a gente vê isso, né, nas igrejas por aí, né? Quando o obreiro começa a crescer, e o pastor acha que ele vai crescer mais do que ele, e o pastor já começa a cortar, não dá mais oportunidade, coloca ele na geladeira, não é? Isso acontece muito, irmãos. E infelizmente, por causa desse tipo de comportamento, as pessoas, elas ficam tolhidas, não é? Elas ficam presas, e elas ficam com medo de dar passos, porque ela tem medo da reação. Como vai ser a reação dos meus líderes? Não é verdade? Então é necessário conhecer para ter intimidade. É necessário ter intimidade para conhecer. E o texto então de Salmo 25, 14 diz assim: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem.
e ele lhes mostrará o seu pacto. Olha só que tremendo, que extraordinário. O segredo de Deus está com as pessoas que temem a ele. Irmãos, o íntimo de Deus teme a Deus. O íntimo de Deus teme a Deus. Temer é respeitar. Temer é considerar. Temer é ter aquela pessoa como especialíssima na sua vida, não é? Quem teme não tem medo. Quem teme respeita. Quem teme honra. Você já viu aquela pessoa que tem prazer em honrar o outro? Então aquela pessoa teme o outro. Ela não tem medo. Ela tem prazer em estar perto da pessoa. Aquela pessoa para ela é uma referência, não é verdade? E nós temos que temer a Deus. Nós temos que continuamente temer a Deus. Porque o texto está dizendo que os segredos de Deus, Ele conta para aqueles que temem a Ele. Os segredos de Deus, Ele revela para aqueles que têm intimidade com Ele, que têm relacionamento com Ele. Irmãos, muitas vezes nós somos pegos de surpresas pelos reveses da vida, mas se nós tivéssemos buscado a Deus, quem sabe o Senhor não teria revelado coisas para nós, que teria nos preparado melhor para aquela circunstância. Naturalmente que Deus, temos histórias extraordinárias de homens poderosos na Bíblia, em que tinham intimidade com Deus. No entanto, tiveram revés na vida, não é? Tiveram situações de dificuldades, de perdas. E se nós olharmos, nós vamos ver muitos deles amaldiçoando o dia que nasceu. Muitos deles pedindo que o Senhor mate eles, não é? Mas depois eles vão amadurecendo. E você vai vendo que o ministério desses homens vai mudando de fase. E eles vão mantendo a intimidade com Deus. E às vezes, irmãos, aquelas pessoas, ou aqueles homens, eles não amaldiçoaram o dia que nasceram, simplesmente por retaliação a Deus. Não se tratava disso, mas se tratava de uma forma de desabafar. E Deus, conhecedor do coração de cada um, Deus não estava ali para apontar ou sentenciar eles em relação àquilo que eles falaram, não é? Mas Deus estava ali para amá-los, porque eles eram íntimos dele, e ele sabia do que estava saindo da boca daqueles homens, e por causa disso o Senhor os abençoava. Mas existe uma quarta fase, que é a fase da maturidade. Fase da maturidade, diga assim comigo, depois da intimidade espiritual, a maturidade espiritual. Não é possível maturidade sem intimidade. Primeiro vem a intimidade, para depois a maturidade. Tem muita gente que acha que é maduro, mas não é íntimo. Não é possível ser maduro sem ser íntimo. Então a primeira coisa, tem que ser maduro. É necessário ter intimidade com Deus. Aí sim, a partir do momento que você tem intimidade com Deus, a maturidade vai vir consequentemente. É uma consequência, não tem jeito. Então a fase da maturidade é uma fase que vem depois da intimidade. Quem quer ser maduro espiritualmente, precisa ter intimidade profunda com Deus. Precisa querer estar na presença de Deus. Precisa desejar ter um relacionamento com Deus. E eu quero ler então 2 versículos, um que está em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que fala sobre esta maturidade, que é o resultado da experiência, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então Paulo está falando aos Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos sejamos homens perfeitos, até que todos atinjamos
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é um processo. É necessário passar pelo processo. Às vezes, irmãos, nós queremos pular fases. Às vezes nós queremos crescer rapidamente. E nós não entendemos que Deus não permite o crescimento rápido, porque é necessário ter base sólida para aguentar o que vai crescer depois. De repente, irmãos, o tempo de espera é maior do que o tempo do crescimento. Muitas vezes, né, existem, o pessoal fala a respeito do bambu chinês, não é? O bambu chinês, para ele nascer, é muitos anos. Se coloca lá e espera anos e anos e anos para nascer. Mas quando ele nasce, ele cresce muito alto. E vento nenhum quebra aquele bambu. Pode soprar o vento que for, ele vai envergar. Ele vai encostar no chão, mas ele não vai quebrar. Ele vai voltar e vai se colocar na posição que ele estava. Então, por que acontece isso? Porque existem raízes profundas. E essas raízes se aprofundaram porque houve dificuldades. Eu ouvi uma história esses dias de alguém que plantou, duas pessoas plantaram uma árvore da mesma semente, não é? E um regava bastante, o outro deixava a árvore e só de vez em quando regava, não é? Então, os dois plantaram no mesmo dia, e as árvores nasceram, e as árvores cresceram, e chegou um dia que veio um vendaval, e uma árvore caiu, a outra árvore ficou em pé. E aí eles falaram assim, peraí, mas a gente plantou junto, era a mesma semente, era o mesmo tipo de árvore, por que uma árvore caiu e a outra não caiu? E o mais interessante é que a árvore que caiu era aquela árvore que o dono, o que plantou, regava todo dia. E aí então eles foram ver a raiz. E eles perceberam que porque ele regava todo dia, as raízes não se aprofundaram. A raiz não precisava se aprofundar para buscar água, porque tinha água o tempo todo ali. Mas a outra não. A outra não tinha água o tempo todo. Então aquela outra tinha as raízes mais aprofundadas, porque elas tinham que cavar mais fundo, elas tinham que ir mais lá embaixo para buscar água. E por causa disso, aquela árvore se manteve em pé. Às vezes a gente não entende por que o problema. A gente não entende por que a dificuldade. Por que todo mundo cresce e a gente não cresce? Por que todo mundo se expande e a gente não expande? Por que todo mundo... E a gente não entende que Deus está querendo com isso que a gente crie raízes. As adversidades têm como propósito nos fortalecer. E nós precisamos entender isso. Naturalmente que não é gostoso, mas é necessário, não é? Então quem busca o projeto de Deus, o propósito de Deus, tem que entender que Deus trabalha na contramão daquilo que o homem imagina ou pensa, né? E a pessoa que é madura, além dela ter experiências, né, extraordinárias, ela também frutifica. Uma pessoa madura é uma pessoa que frutifica. Em João capítulo 15, versículo 2, está escrito assim: toda árvore em mim que não dá fruto, a tira, a limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, Jesus está dizendo assim, toda árvore que estando em mim não der fruto, então aquele galho que não está dando fruto vai ser tirado. Por quê? Porque é necessário frutificar. Já viu aquelas pessoas que não fazem nada, mas ficam ali, vai passando o tempo, vai ficando ali, e fica ali, mas não desenvolve, não gera nada, não cria nada, não desenvolve nada. Ela está ali, ela faz parte, mas ela não frutifica. E o Senhor está dizendo que o Senhor tira, não significa que o Senhor joga no inferno.
Não significa que o Senhor corta fora simplesmente. Mas o Senhor vai limpar. E às vezes a limpeza, ela dói. Porque é preciso cortar partes. Cortar coisas que estão sobrando. Coisas que estão penduricalhos. Não é? Coisas que estão ali, mas que não estão somando. Não é? Quantos ministérios estão aí lutando, mas não vai, por quê? Porque tem penduricalhos, tem coisas, irmãos, que estão travando o crescimento, e o Senhor vai tirar aquilo que está sobrando, aquilo que não pode estar ali. Por quê? Porque aquilo está roubando a força dos outros galhos que precisa produzir. Então, o Senhor vai trabalhando e vai ajustando. Então, Ele está falando assim que Ele é a videira, e que toda vara que estiver nele, ligada nele, ela precisa dar fruto, porque se não der fruto, Ele vai limpar, e a limpeza dói. Então entenda que o propósito de Deus não é nos machucar, o propósito de Deus é nos preparar para frutificar. Então veja bem, se nós entendemos o processo do crescimento, do amadurecimento, e nós entendemos que para frutificar, nós temos que estar maduros, e que para estar maduros, nós temos que ter intimidade, então a receita já está aí. Então nós precisamos buscar intimidade. Na medida em que nós nos tornamos íntimos de Deus, nós vamos ter experiências com Deus, e nós vamos amadurecendo. E quando nós estamos amadurecendo, nós vamos começar a frutificar, porque o amadurecimento traz a frutificação. E o Senhor, então, está dizendo para nós nesta noite, que Ele quer que nós frutifiquemos. Mas para isso acontecer, é necessário intimidade, é necessário amadurecimento. E aí acontece a fase da frutificação. E em último lugar, em último tópico, não em último lugar, a quinta fase, que é a fase da rendição. Irmãos, se tem uma fase difícil, é a fase da rendição. Essa fase da rendição é uma fase muito difícil. Só que quem passou por todo o processo, tira de letra. Porque ele vai entender que o caminho da vida cristã é o caminho da rendição. Foi exatamente isso que Jesus fez no final do ministério dele. Ele se entregou. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim: a minha vida, ninguém a tira de mim. Diga comigo assim: a minha vida, ninguém a tira de mim. Jesus falou isso. Mas e por que ele morreu? Jesus falou assim: eu as dou espontaneamente. Amém? Ninguém tinha poder para matar Jesus, mas Jesus se entregou. Jesus deu a vida dele. Isso, irmãos, é rendição. Jesus não se entregou porque ele achou que não tinha mais o que fazer. Jesus se entregou porque tinha acabado o propósito dele. Tanto é verdade que ele disse assim ao Pai antes de morrer: está consumado. Eu fui dar uma pesquisadinha esses dias na língua hebraica, e esta palavra que Jesus falou, está consumado, a mesma palavra é usada para está quitado, está pago, está liquidado. Não existe mais a dívida. Amém? É isso que está escrito lá no original. Então, irmãos, foi isso que Jesus falou. Quando Jesus falou está consumado, ele está falando assim: paguei a conta. Aquilo que o diabo tinha de direito sobre a humanidade, acabou. Amém? Agora, a partir daí, acontece um processo que é o processo da igreja. Jesus estabelece o reino de Deus na terra, e a igreja então nasce lá no dia do Pentecostes, e acontece então um tempo de crescimento da igreja. A igreja veio se desenvolvendo, e está chegando o tempo da rendição,
que é o tempo em que o Senhor virá buscar a noiva, porque o tempo terminou. Então, o tempo da rendição, irmãos, é importantíssimo, porque fecha o processo. Quando nós entendemos o tempo da rendição, nós estaremos, com certeza, celebrando ao Senhor, porque é a hora de nós voltarmos para casa. Amém? Quem deseja voltar para casa? Nós não somos daqui, irmãos. Jesus falou isso para Pilatos: eu não sou dessa terra. Você disse que eu sou o rei, e eu sou, mas eu não sou deste mundo. Eu não pertenço a isso aqui. E nós também não somos daqui, irmãos. Nós somos lá de cima. E nós temos que estar preparados para ir lá para cima. Se você ficar se apegando às coisas da terra, você não tem razão para subir. Deus não tem razão para te levar para lá, porque você está apegado às coisas da terra. Então é necessário se render, e se render é justamente isso, se desprender das coisas terrenas. Não que eu não tenha que ter coisas, não, mas eu não tenho que estar apegado às coisas da terra. As coisas do mundo, irmãos, não pode nos prender. Nós temos que estar olhando para o alto, nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vejam que quando Pedro estava andando por sobre o mar juntamente com Jesus, enquanto ele estava olhando fito em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus e começou a ver as circunstâncias, começou a ver o vento, começou a ver o mar, ele começou a afundar. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a afundar. Por quê? Porque nós precisamos olhar para Jesus, porque as coisas que nos rodeiam, que estão à nossa volta, tendem a nos puxar para a terra, tendem a nos puxar para baixo. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus é que nós nos rendamos totalmente e sejamos dependentes dEle. Eu quero ler 3 versículos nessa fase da rendição total. O primeiro é Mateus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: e quem não toma a sua cruz, Jesus falando, e não segue a mim, não é digno de mim. Quantas vezes a gente fala assim: Jesus, mas está muito pesada essa cruz, eu não estou aguentando mais carregar essa cruz. E irmãos, deixar essa cruz mais leve é fácil, viu? Não tem problema não. Facinho, facinho. Para você deixar a cruz mais leve, o diabo tem uma cruz de isopor para nós. É só a gente falar com ele, não é? Ele dá uma cruz levinha. Só na hora de passar lá a ponte para a eternidade, essa cruz de isopor vai quebrar. Ela não vai suportar o nosso peso, não. Por isso, irmãos, é importante pegar a nossa cruz todo dia, carregar ela. É difícil, mas eu vou celebrando, eu vou adorando, porque eu estou servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para sempre. Então isto é o que nós precisamos entender, e o nome disso é rendição. Quando eu tomo a minha cruz e eu sigo a Jesus, então eu me torno digno de Jesus. Por quê? Porque eu estou tomando a cruz dele e estou seguindo a ele. O segundo versículo está em Mateus capítulo 16, versículo 25, que é sobre a mortificação da carne. Diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, ou por causa de mim, achá-la-á. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, irmãos, que quando eu estiver disposto a abrir mão da minha vida por amor a Ele, então eu sou digno dEle. Não é todos que vão morrer por amor de Jesus, mas não se enganem, ao longo da história da igreja, e principalmente nesses últimos tempos, o que tem de cristãos sendo degolados e mortos pelo mundo, vocês não têm ideia. Quantos cristãos estão sendo mortos nesses países fechados aí, vocês não têm ideia. Quantos e quantos cristãos que estão morrendo, mas eles não estão negando o nome de Jesus. Eles estão morrendo pelo amor do Evangelho. E Jesus falou que aquele que desse a sua vida por amor dele, esse seria digno dele. Então, irmãos, nós não precisamos dar a vida, mas nós precisamos estar pronto para dar a vida. Se precisar, eu vou dar a minha vida. Não se engane, irmãos. Os dias que nós estamos vivendo
São dias difíceis e vão ficar piores ainda. E eu não sei, mas é possível que até aqui chegará momentos em que pessoas cristãs serão mortas porque creem no Senhor. Nós temos que estar pronto a isso, irmãos. Se nós, como igreja de Jesus, não estivermos prontos a morrer pelo amor do Evangelho, nós não somos dignos de entrar no reino dos céus. Amém, irmãos? O último versículo que eu quero ler nessa quinta fase é um texto que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: desde agora, olha o que Paulo está dizendo, desde agora, ninguém me inquieta, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha o que Paulo está dizendo, eu tenho no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ninguém me inquiete, ninguém venha me questionar, ninguém venha me fazer julgamento, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Olha que extraordinário testemunho. Por isso que Paulo disse lá, não é? Eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora me aguarda a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Você sabe que Paulo está esperando a gente chegar para receber essa coroa? Amém? Amém? Paulo está lá no céu esperando nós chegarmos lá, porque a coroa dele ele não recebeu ainda. Ele vai receber quando a igreja estiver lá, porque ele vai receber junto com a igreja, porque Paulo faz parte da igreja. Então ele está lá aguardando a coroa que ele mesmo disse que o justo juiz daria a ele naquele dia. Concluindo esta palavra, irmãos, Paulo, ele teve essa atitude. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já haja alcançado, ou que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, mas prossigo avançar aquilo para o que eu fui também preso por Jesus Cristo. Vou ler, tem outra tradução aqui. Não que eu já haja obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu não alcancei ainda. Por quê? Porque eu não cheguei na eternidade. Enquanto eu não morrer, eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual Cristo morreu. Cristo morreu para que eu tenha salvação eterna. E Paulo está dizendo, eu posso não ter alcançado ainda, mas eu prossigo. Eu continuo, eu persevero. Eu tenho no meu corpo as marcas do morrer de Cristo, mas eu continuo, eu prossigo, eu persevero, eu não vou abandonar, porque há uma coroa me aguardando na eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos nele. Vamos crescer em Cristo. Há um processo, há um nascimento, não é verdade? Há um processo, há um nascimento. Depois do nascimento, a fase de aprendizagem. Depois da aprendizagem, a fase da intimidade. Depois da intimidade, a maturidade. Depois da maturidade, então a rendição. E da mesma forma como Paulo se rendeu, nós devemos nos render ao Senhor a todo dia, a todo instante, a todo momento, porque é a vontade de Deus que os filhos dele se rendam a ele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor nos ministrou ao coração. Eu sei que o Senhor está trabalhando em nós, está forjando-nos. Ele tem um projeto para cada um de nós. E eu sei que Ele está nos preparando para cumprir este propósito. Muitas vezes, irmãos, nas dificuldades da vida, nós ficamos atordoados, não é? Às vezes nós ficamos até desanimados, entristecidos, e as circunstâncias, elas nos vêm para criar esse ambiente mesmo.
Mas se nós ficarmos olhando para a circunstância, naturalmente nós vamos naufragar, assim como Pedro. O que nós temos que colocar os olhos em Jesus, não tirar os olhos de Jesus e estar pronto para cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé nesta hora e vamos agradecer ao Senhor. Pai de amor, Deus de bondade e de misericórdia, nós queremos te celebrar nesta hora por esta oportunidade tão rica, maravilhosa, em que o Senhor nos preparou para nesta noite ouvir sobre a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, e através da Tua palavra nós somos edificados. E nós queremos, Pai, pedir que o Teu Espírito Santo venha de uma forma toda especial, nos ajudar a ter esse crescimento, a nos desenvolver nessa intimidade, a ter o amadurecimento necessário, a estar pronto a nos entregar, para estarmos cumprindo assim o Teu propósito, estarmos alcançando a eternidade e sermos coroados juntamente com Paulo naquele dia em que o próprio Jesus, o justo juiz, fará isto, dará recompensa a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê ousadia, nos dê discernimento, mas na autoridade do nome de Jesus, também repreendemos agora toda a hoste infernal que vem contra a nossa vida, que vem para tirar-nos do caminho e do processo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós nos levantamos agora contra toda a obra das trevas, contra tudo aquilo que o diabo tenta trazer para trazer-nos prejuízos, sofrimentos e dores. Na autoridade do nome de Jesus, toda corrente seja quebrada, toda obra das trevas seja desfeita, toda agenda do inimigo seja anulado, na autoridade do nome de Jesus, e que haja um liberar de bênção, de vitória, de conquistas, de milagres e de vitórias do Senhor sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quando nós estamos terminando este trabalho, leva-nos para os nossos lares, guardados e amparados pelo Teu poder. Dá-nos, Senhor, uma semana abençoada. Eu oro agora, Senhor, apresentando aqueles irmãos que estão, Senhor, em enfermidades. Pai, coloca as Tuas mãos de poder, opera o sobrenatural, realiza o milagre da cura, da restauração plena. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo mal desapareça, que toda enfermidade seque pela raiz e que haja a bênção da cura, da libertação e da restauração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada família aqui representada, aos irmãos que não puderem estar aqui, Senhor, guarda cada um deles no temor do Teu nome e da Tua bênção. Eu oro assim e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja recebe, diga amém. Deus abençoe a tua vida, teu coração, em nome de Jesus.